Olá, sejam bem-vindos à temporada 2022 do Emergencast. Pelo amor de Deus. Um bate-papo sobre emergências médicas. Eu sou o Dr. Vitor Dalla. Eu sou o Dr. Pietro Lima e vamos falar hoje com o nosso padrinho, Dr. Tiago Rodrigues, a fera da terapia intensiva, especialista máximo em transplante cardíaco no Sírio-Libanês e o grande tutor e diretor da SOEST. Ele é um monstro. Bem-vindo de volta e muito obrigado por ter aceito o nosso convite, professor. Cara, que prazer estar aqui de novo, viu? Exageros à parte. Muito bacana. E vamos bater esse papo. Exagero. Exagero nenhum, tudo fato verídico. Muito pelo contrário. É o Exato. cara que sabe falar pelo assunto de hoje de uma forma Domina. totalmente diferenciada. Exatamente. E qual que é o assunto hoje? Fala pra gente. Rapaz, tem gente que vai achar que é dedo na tomada, mas não é, cara. É choque. É choque na emergência. Hemodinâmico. O choque hemodinâmico. E aí, Ti, a pergunta que não quer calar. Tá todo mundo querendo saber aqui, ansioso. O que é choque, velho? Choque, a definição lato sensu é uma incapacidade do sistema cardiovascular em ofertar oxigênio aos tecidos, né? Perfeito. E a capacidade do sistema cardiovascular, você tem a fórmula da DO2, é o D de delivery, da entrega do O2, né? Que é a finalidade máxima do sistema cardiovascular, que é nutrir órgão. E essa fórmula parece complexa, o médico não gosta de fórmula, mas ela é bem intuitiva. Para entregar o O2, você precisa de débito cardíaco. Perfeito. E esse débito cardíaco tem que levar o quê? Um conteúdo arterial nobre de oxigênio. Então você tem um débito e o conteúdo arterial, que é composto de oxigênio e hemoglobina. Então sempre que você está num cenário de choque, você abre essa fórmula na sua cabeça e você consegue saber para onde vai. Perfeito. Então a gente tem aquela. Então, choque é fácil. A gente vai pensar, então, poxa, pressão baixou, eu tô chocado. Pressão tá boa, não tô chocado. É assim que a gente pode considerar, Tiagão? Esse é um erro comum, né? Muito comum. As pessoas esperam a pessoa estar hipotensa para definir choque, para agir. Não é. A gente tem uma entidade, inclusive chamada choque críptico, né? Perfeito. Que é quando a macrohemodinâmica, os parâmetros do monitor, aquilo que você pode ver está normal, mas o paciente já está em sofrimento orgânico, já está mal perfundido. Que é quem? Aquele paciente que é o paciente do ambulatório da nefro, da cardio, que vive lá com 15/10 em casa, e para ele 12/8 já está ruim. E a definição de hipotensão é uma sistólica que é menor que 90 ou uma queda de 30 milímetros de mercúrio na pressão basal do paciente. Então, essa coisa da hipotensão, existe a hipotensão relativa, que é o paciente que ele é autorregulado para 15/10 e está 11/7, para ele não tá legal. E o contrário também acontece. Você pega um paciente que é chagásico, Sim. com uma IC avançadíssima, com uma fração de 20%, ele, 85/60, tá ótimo para isso. Você bota uma pós-carga de 12/8, o coração não bate para frente, né? Perfeito. Então não, choque não tem a ver com hipotensão. Claro que os pacientes super hipotensos eles vão estar chocados, mas não precisa estar Não hipotenso. precisa esperar esse marcador, né? Então a gente tem marcadores mais precoces e parâmetros pra gente avaliar mais precocemente. Exatamente. E que parâmetros a gente tem, Tiagão? Que parâmetros são esses aí pra gente conseguir olhar no meu exame físico ali na macrocirculação? Caramba, esse paciente tá com sinais de hipoperfusão. Preciso agir aqui. O que eu observo? O que eu preciso procurar no meu paciente? A gente lança a mão que a gente chama dos parâmetros macrohemodinâmicos, que é o que a gente consegue ver no exame físico, no monitor, e os microhemodinâmicos que a gente vai falar depois. Isso. Nos macrohemodinâmicos, os professores que estudam muito isso falam que num cenário de choque, o seu corpo está em chamas e existem janelas para enxergar as labaredas dessas chamas, são as janelas do choque. É até poético, Isso né? depende bastante, né? Porque a gente sabe que existem tipos de choque diferentes. Existem tipos de choque diferentes. E você quer que eu fale dos tipos de choque agora? Eu Com falo. certeza. Você tem aquelas definições de livro clássica, né? Que você tem o choque cardiogênico, hipovolêmico, obstrutivo e distributivo. Perfeito. E se você parar para pensar, você pode pegar esses 4 choques e dividir em 2, que seriam choques de alto fluxo e de baixo fluxo. Como assim? Você pega o choque hipovolêmico, obstrutivo e cardiogênico, são choques de baixo fluxo. Sim. E você pega o choque distributivo, que são choques vasoplégicos, são choques de alto fluxo. Aí você coloca o choque séptico, o choque neurogênico e a insuficiência de adrenal. Então, alto fluxo, baixo fluxo. É assim que você pensa em avaliar o doente na beira do leito, né? Fica mais fácil a gente entender a hemodinâmica e os sinais ali, E aí, separando dessa maneira didática, né? fica mais fácil, eu acho. E aí temos várias ferramentas para isso, né? Então, Ti, quando a gente fala de choque, a gente quer dizer baixa perfusão sempre?
Choque é um sinal onde o paciente está mal perfundido. Onde você não consegue entregar o oxigênio aos tecidos. E tem a ver com perfusão, né? Mas existe aquele cenário também, que é o choque citopático, onde o fluxo é bacana naquela região, mas aí você tem uma disfunção da mitocôndria que não aproveita o oxigênio da forma que tem que aproveitar, né? E no cenário de choque, falando de choque vasoplégico, o paciente está hipotenso. Ele não é totalmente vasoplégico. Existe uma frase que existe uma incoerência hemodinâmica no cenário de choque. Você tem áreas vasoconstrictas com áreas vasodilatadas. Perfeito. Isso acontece. Excelente. E agora Vamos voltar para aquele cenário, então, das chamas ali, né? Isso Aquela aí, poesia, né? Então volta pra gente falar daquela questão do corpo em chamas e como é que a gente enxerga isso aí. Para isso eu tenho que ter alguma estrutura. Uma porta é o quê? São janelas. Você vai chegar no doente, doutor, vai abordar o seu Zé que tá lá, tá meio esquisito. Quando você chega, você tem que, como vocês falam, sempre sistematizar o seu atendimento, Perfeito. né? Todo atendimento começa com uma boa história clínica. Mas às vezes o paciente é mau comunicador, alguém levou. Ou ele já chega chocado lá, já totalmente grave, foi encontrado no meio da rua lá. Do ponto de vista de exame físico, essas janelas do choque, você tem nível de consciência, né, alterado. Você tem a diurese e você tem a pele. São as três janelas. Na pele, você vê enchimento capilar e a estrutura que o Andrômeda Choque, que é um trabalho agora recente, 2019, colocou, você pressiona a falange distal por 15 segundos, solta e esse enchimento capilar tem que ocorrer em até 4,5 segundos. Você tem o enchimento capilar e você tem o Mottling Score. O Mottling Score, você descobre o paciente, olha para o joelho dele. E você vai ver o Mottling, né, de mosqueamento. Começa da patela e vai abrindo. Quanto maior a área de Mottling, maior é a mortalidade do paciente. Então nível de consciência alterado, diurese e pele. É o que a gente tem para avaliar. Olha que simples, né? Nada de muito elaborado. Eu tô ali no beira-leito olhando. Nem olhou pro monitor paciente. ainda. O monitor tem mais dados pra Exato. Nem monitor eu olhei ainda. Olhei só meu gente. paciente. E nem pegou o eco. Exatamente. Se tiver também, depende do local que a gente tiver. Então tá, suspeitei que um paciente tem choque, a gente tem uma história clínica ou não, mas a gente já começou a avaliar o nosso paciente. Já vem uns parâmetros de macroperfusão diminuídos. E microperfusão, Ti? Como é que eu vou pensar microperfusão? Vou para onde? Vou para lactato, hiperlactatemia, quer dizer sempre choque, quer dizer sempre disfunção orgânica? Conta pra gente isso aí, cara. Você tem que saber lançar mão dos exames certos na hora certa para não gastar tanto também, né? Lactato para todo mundo, o tempo todo, tem essa coisa também. O povo pede tudo para todo lactato, né? Nesse cenário que você acha que o doente está mal perfundido, ele não necessariamente está hipotenso, está um pouco estranho. Aí você pensa, será que o paciente não está com choque crítico, aquela pressão de 99/60? A enchimento capilar não está bom, mas também não está tão ruim, ele não é tão sonolento, ele interage, você vai lá e lança a mão de um lactato. O lactato, a definição de o que é o lactato? Como que você enxerga lactato? O lactato é um marcador de disfunção celular. Excelente. Se essa disfunção celular é às custas de baixo débito, sei lá, vai lá descobrir, né? Porque às vezes o paciente tem um lactato alto e ele chega com uma disfunção hepática e não está mal perfundido. É um paciente que tem um câncer hematológico, cânceres hematológicos aumentam o lactato. É um paciente que ele é um paciente super inflamado, que estimula a via glicolítica. O que é a via glicolítica? Catecolamina alta, beta-2 no músculo, quebra, e glicose alta e não dá conta no ciclo de Krebs. Então, lactato alto me fizeram uma pergunta uma vez, lactato é do bem ou do mal? O lactato é do bem, ele é um informante, né? O motivo que leva ele a subir é que é ruim. Exato, excelente. Exatamente. Beleza, Ti. E se eu tenho num cenário, a gente sabe que não é muito comum, mas tem lá no cantinho lá da emergência, tem um ultrassom. Será que vai me ajudar no choque? O ultrassom, ele é uma ferramenta poderosa no choque. Quando ele não te dá o diagnóstico, ele pelo menos fecha o leque de hipóteses, né? Perfeito. Ele é fantástico, você consegue responder as suas perguntas, que são basicamente 4, em 2 minutos, ou menos, com uma janela boa. Perfeito. O que você quer saber? Se a gente tem hipovolemia ou não, sinais de TEP, que você vai olhar para o VD se está grande ou não, se está tamponado ou não, e se o VE está bom ou ruim. São 4 perguntas que com uma janelada você resolve. E o point of care não tem muito o que pensar, ele é
qualitativo, é bom e ruim, tem, não tem, muito e pouco, não tem medida. Mas são perguntas binárias, assim, né? Ah, tá bom, não tá, não vai E as procurando. pessoas acham que esse cara tá tamponado. Tamponado não tá. O que é, cara? Não sei. Eu sei o que não é. Que não é. Vamos aqui, pelo menos, fechar o leque de hipótese, né? Ele ajuda demais. Nossa. E precisa de cálculo para isso? Não precisa de cálculo. A gente não tá aqui para tomar o lugar do ecocardiografista, né? Que faz as medidas finas de fluxo de mitral, de... Às vezes a gente pega os internos ou os próprios residentes para treinar. E aí, o que você tá vendo? Tô vendo um átrio um pouco aumentado. Falei, cara, isso não é para você. Átrio aumentado, uma parede, Exato. uma hipocinesia, que você quer ver o global. O coração tá Exato. bom, o coração tá ruim, né? Claro. Tem Amém. o tamponamento, não tem. O VD tá maior que o VE. É isso que você quer ver. Tem, não tem, bom e muito. É isso. Não tem muito cálculo. Nessa fase inicial de diagnóstico do choque, choque index, alguma coisa a mais de ferramenta? O choque index é uma coisa que eu gosto de falar demais. Choque index e pressão de pulso. Manda pra nós. O choque index, ele é uma ferramenta, ele é um parâmetro de monitor, né? Que ele veio do trauma. O que é o choque index? Você pega a pressão arterial sistólica e divide pela frequência cardíaca, né? Esse valor de 0,7 para mais, 0,7, 0,8, 0,91, te fala que o seu doente pode estar mal perfundido. Perfeito. Mas qual que é a mensagem do choque index? Se você olha para o monitor e a frequência cardíaca está maior que a pressão sistólica, tá esquisito. Tá esquisito. Porque normalmente a gente fica o quê? 110 por 60, frequência de 80. Quando você está com a frequência de 120, a sistólica de 90, a mensagem do choque índice é essa. Se a frequência cardíaca tá maior que a pressão sistólica, vai lá botar a mão no dente de novo. E esse choque índice é isso, você divide uma pela outra, quanto maior, não é que o dente está chocado, mas ele tem uma chance de estar chocado. Eu gosto do choque index. Muito interessante, né? E mais alguma outra ferramenta que você acha que nesse momento aí, para diagnóstico, que você falou, além de choque index? As janelas do choque, o choque index, o point of care, bacana. E uma coisa que é muito nosso dia a dia que a gente usa, né? A gente usa muito a pressão de pulso, que é uma coisa um pouco esquecida. O que é pressão de pulso? É a pressão sistólica menos a diastólica. Vamos botar uma pressão que todo mundo conhece, 12 por 8, 120 por 80. 120 menos 80, 40. Essa diferença, ela é a esperada, ela é a usual, entre 40 e 30. Qual que é o racional disso, né? Pensa aqui, você olha para o monitor lá, 12 por 8. O 12 é o quê? O 12 é a performance do VE. É o quanto que esse VE está ejetando na raiz da aorta. Perfeito. E o que é o 8? O 8 é o tônus do vaso. Então, sabendo disso, se você, num cenário onde o paciente fez um infarto com supra, tratou uma DA, chegou lá para você, voltou para o PS. Não tinha vaga na UTI, voltou, tratei a DA do doente. E aí, senhor falando, tudo bem, doutor, tratei, tô bem. Daqui a 1h30 você volta, ele está um pouco mais sonolento, enchimento capilar está ruim, só olha para o monitor. A pressão que era 11 por 7, agora é 90 por 70. Sabendo disso, se eu sei que a sistólica é a performance do meu ventrículo, fica fácil entender que no choque cardiogênico a minha pressão ela converge. Perfeito. Porque o 12 por 8, o 12 vira 11, que vira 10, que vira 9. Então a pressão de pulso pode te ajudar nesse contexto. E já te dá uma dica importante pro diagnóstico, né? Exatamente. Não é... E aí tem aquela pergunta assim, qual o melhor marcador que existe para avaliar choque? Não tem. Não existe. Você se cerca de tudo que você tem e assim mesmo não consegue chegar num resultado às vezes, né? Eles falam que tudo quando você tem muita ferramenta que não existe, nem todas elas não são boas. Exatamente. Quando você tem elas muita não são coisa, boas. Exatamente. Você junta as Só que informações de juntos, todas, você vai melhorando sua acurácia Boa, diagnóstica. é isso aí. É isso. Oi, Ti, é o seguinte, eu tô com o paciente lá, como a gente falou, quando tem uma pressão que a gente chama de pinçada, Pressão, tem uma isso, uma Deus. performance do VE ruim. E quando tem essa pressão mais alargada, assim, eu tenho uma pressão 9 por 3. Exatamente. E aí? Pressão 90 por 30. A gente pensa em choque vasoplégico, né? O tônus do vaso. E é isso que acontece no choque séptico, né? No primeiro momento. Sim. Né? Você tem a pressão divergente, você pensa em insuficiência aórtica, né? Ou choque vasoplégico, né? Mas é difícil, a gente não pode também rotular o choque, né? O choque é cardiogênico. Ponto. Vou dar dobuta aqui e acabou. Não Isso tem que eu ia nenhum chegar. outro tipo de componente. É aqui onde eu queria chegar. É só cardiogênico. Então vai. Não, exatamente. Aí tem muito isso. É choque séptico, é volume, nora e acabou. É Mas só séptico. o mediador inflamatório ao longo do tempo, interleucinas, fazem lesão miocárdica levando ao infarto tipo 2.
né? Exatamente. A troponina sobe, você tem morte de cardiomiócito às custas de tempestade adrenérgica, de resposta inflamatória. E no choque cardíaco é a mesma coisa. Quando você fica mal perfundido por muito tempo, você inflama. Então acaba que essa via do choque cardiogênico desvia para a via do óxido nítrico. O doente inflama, libera NO e fica com os dois componentes. Sim. Né? Eu não gosto de falar choque misto, eu gosto de falar choque cardiogênico com componente vasoplégico e vice-versa. Você não perder o inicial, fica né? mais Porque senão porque você tem o motivo que levou. Agora é importante te falar que é o seguinte, né? O infarto tipo 2 não quer dizer que eu tenho que levar o paciente para hemodinâmica. Né? O desequilíbrio oferta-consumo, ele acontece com uma placa estável, não existe instabilidade de placa. Existe um choque cardiogênico por toda aquela cis que está acontecendo ali. Então, eu quero te fazer uma pergunta. Bora. Pro cardio, vamos lá. O que a troponina aumentada no paciente quer dizer? A troponina está alta. O que isso quer dizer? Cara, simplesmente injúria e nem sempre necrose. Simplesmente injúria. Existe um coração, claro, pode ter necrose? Pode chegar a ter necrose. Mas existe um coração que está trabalhando mais do que deve. A gente vê que alguns pacientes têm troponinas já aumentadas. Por exemplo, renal crônico. É um paciente que geralmente pré-dialítico, ou então mais dialítico, ainda mais evidência, mais comumente ele vai ter troponina aumentada. Ou então o paciente já tem um IC mais terminal, chagásico. Então assim, e lembrar que troponina aumentada, você pegar um cara com tropo aumentado, um cara que não aumentou tropo, esse cara, tropo aumentado, já tem um pior prognóstico. Não importa o diagnóstico que ele tem. Tem o estudo Vision, fala isso. Troponina é marcador de sofrimento miocárdico, não é um marcador de entupimento coronário, né? Perfeito. Exatamente. Agora, Ti, me diz uma coisa. Tô lá, beleza. Já peguei esse bizu, já fiz o Motley Score, tempo de capilar tá reduzido. Rapaz, a gente não vai falar de droga agora porque nós vamos ter uma clássica aula de droga vasativa. Mas eu não sei pra onde que eu vou. Será que eu vou encharcar esse cara? Não, eu acho que ele merece 6 litros de volume. Vou tentar colocar ele como virar um Zeppelin. Ou então, já começo com nora na periférica, vou pegar a profunda e começo com tudo junto, boto o volume na profunda, e aí, pra onde que eu vou? E aí? Essa pergunta é muito fácil. Quanto de soro eu faço, né? Pergunta fácil. Fácil, nossa. Deve ter uns 20 trabalhos tentando responder essa pergunta. E não responde. E não responde. Hoje ninguém sabe. E aí a gente tem alguns cenários. Por exemplo, se você tem uma hipotensão ameaçadora à vida, por exemplo, o paciente está lá 70/30, cianótico, gaspiano, uma hipotensão ameaçadora à vida, né? Não dá para esperar você fazer um cristalóide para a pressão subir, até porque a pressão sobe com cristalóide é um efeito transitório, daqui a pouco cai de novo, né? Então o Survivorship se recomenda você começar uma droga vasoativa, mesmo em acesso periférico, junto com o cristalóide. Porque você esperar o cristalóide fazer efeito é que é deletério. As pessoas têm essa coisa de, mas para eu começar na hora eu tenho que pegar um acesso central, vai ficar feio. Não, feio é atrasar o início do acesso central, porque você está esperando o soro né, No fazer protocolo de efeito. sepsis, eu acho que ele bateu bem nisso, né? Ele falou, recomenda, vamos. O paciente está hipoperfundido, está com hipotensão, vamos lá. Periférico Soro e numa nora. via e nora na outra. A Exatamente. gente tinha muito aquela receita de bola, faz 30 ml por quilo, não melhorou, droga vasoativa. Esse novo protocolo veio que me... Não, faz tudo junto, vai fazendo. Não atrasa. O paciente está com um acesso periférico dessa mão aqui, ó. Vou começar na hora, cara. E aí? Não é o recomendado, né? A gente tende a ter um acesso um pouco mais calibroso, perto da fossa anticubital, mas pode ser também muito na fossa, não se extravasar, você vai demorar a ver. Mas você pode fazer noradrenalina no acesso periférico, sim. Atrasar é que altera a mortalidade. Ô, Ti, vamos lá. Tô conduzindo emergência. Tá lá, tô jogando bola. Camisa 10. Tô vindo Emergencast direto, ouço o SCast direto, tô voando. Rapaz, só que aí chega a enfermeira e fala, olha só, o paciente tá com uma pressãozinha lá, 8/5. Aí o cara fala assim, não, faz o seguinte, corre 250 de soro, leva membro. Relaxa, o cara dá uma relaxada. E aí, o que você disse pra esse cara aí? Será que ele não deveria ter avaliado esse paciente direito? E aí? Será que a conduta tá boa? Ele fez uma conduta... Cara, a cabeça tem várias dele. coisas erradas. A primeira é você não ir lá reavaliar 250. o paciente. O segundo é essa coisa do reza. passivo Les Rager para melhorar a pressão.
a gente acaba que faz pegando a perna do paciente e elevando, mas não é o certo. Essa coisa de tem trabalho falando, só de você pegar na perna do doente e levantar, ele libera uma descarga adrenérgica e a pressão sobe, não é pelo retorno venoso, é porque você mexeu nele e rapidamente cai. Né? O passivo laser rig é que tem uma cama específica. Você não pode encostar no paciente. E a resposta não é vendo o monitor, é fazendo um ecocardiograma. Então a gente faz uma coisa meio mais ou menos. Essa coisa de. Isso é pra tudo, né? O paciente está dispneico. Ali liga um O2 lá. Não, vai lá, né? Dá uma olhadinha. Acessar, reacessar. Também acontece o seguinte: você vai começar uma nora. Você quer uma nora para PM de 65. Chegou em 65, ótimo, tá dominado, acabou. Não, é olhar de novo, avaliar e avaliar, não tem jeito. Perfeito. E vamos lá, a gente falou aquela questão a gente falou do quanto de volume, né, Thiagão? Então, que parâmetros ali eu tenho para avaliar mais ou menos quanto de volume? A gente sabe que não tem uma receita de bolo, 30 ml por quilo igual a gente tinha, mas que parâmetros que eu posso entender? Caramba, o ultrassom beira-leito pode me ajudar, lactato, é mais importante o valor inicial, a curva do lactato de queda, o que eu posso usar de parâmetro para entender? Caramba, acho que minha ressuscitação volêmica está chegando perto do ideal. Você chegou à conclusão que é um choque hiperdinâmico, não é um choque cardiogênico, não, o fluxo está ruim e as custas de hipovolemia. Isso. Para avaliar se o doente aguenta receber o volume, você tem o passive laser rig, que você pode fazer, mas quase nenhum lugar tem a MAC específica para isso. Você pode lançar a mão do ecocardiograma, avaliar a veia cava, avaliar se tem as linhas B, olhar para a pressão de pulso, frequência cardíaca. A diurese não é um bom marcador de resposta a fluido, né? Porque senão a gente tem outros mecanismos para a diurese não estar boa e a gente prescreve demais o cristalóide por conta de uma diurese protraída. Então, basicamente, você tenta se cercar de frequência cardíaca, enchimento capilar, uma boa ausculto, uma boa história, ver se esse pulmão dele está sequinho, ultrassom, ver se a cava varia. É controverso avaliar a cava em paciente que não está sedado, entubado, mas a gente acaba que a gente usa como mais uma ferramenta, né? A gente cerca de tudo que a gente tem e faz alíquotas pequenas. Essa coisa do 30 ml por quilo, ela é uma coisa feita para um cara que não tem recurso nenhum. Que está lá no interior e o cara está chocado na frente dele. Então, esse norte de 30 ml por quilo é uma coisa para essa galera. Para você que tem um monitor, você sabe avaliar, você tem uma ferramenta, você faz ali cotas de 500 ml, entendendo que essa pressão sobe transitoriamente. Perfeito. Gi, beleza. Comecei, fiz a líquido de 500, pedi lactato, pedi tudo. Eu reavaliei esse paciente em quanto tempo, tem um momento assim para isso. Você pediu um lactato na chegada, o lactato está alterado. Tem vários trabalhos, um famoso é o Lactime. E aí você faz a sua intervenção, seja dobutamina, sei lá, você chegou a uma conclusão de que o paciente merece aquela conduta. Você vai curvar o lactato na 2ª à 4ª hora. Perfeito. E o que você quer ver? Você quer ver ele cair em torno de 10%. Mais importante que o valor do lactato é a curva dele. Perfeito. Então, se ele está alto, se o lactato está alto na entrada, é um doente que vai morrer mais que o outro, porque o doente está em disfunção celular, né? Então, você faz a sua intervenção e na 4ª hora o lactato começa a cair, você está no caminho certo. Lactato arterial, não o venoso. Né? O venoso serve para screening no sentido de, você pede o venoso, se ele está normal, o arterial também está normal. Agora, curvar pelo lactato venoso a gente não faz, é o arterial. Arterial mesmo, perfeito. Então, o mais importante que o lactato é a curva dele. Se você intervém, a curva começa a cair na 2ª à 4ª hora, você está no caminho certo. Não precisa normalizar também. Porque às vezes você tem outros marcadores X que fazem o lactato subir e não é mais a perfusão. Entendeu? Como a via glicolítica por conta da sepse. Perfeito. Tá, beleza. Então, tio, comecei, já corri meu volume, acredito que o paciente já começou respondeu mais ou menos a volume e tal. Quando é que eu classifico o meu paciente? Classificação, para falar que deu pau, choque refratário. Só classificação pra gente. O que seria isso? Você tem um choque refratário, você tem várias definições. Uma das mais aceitas é quando você está precisando de noradrenalina, 0,5 micrograma quilo minuto por mais de meia hora, e esse doente não cabe mais volume nele, você já excluiu causas reversíveis, como TEP, tamponamento, né? Sim. Então isso é o choque refratário.
E aí o paciente já tá com nora. E tem trabalhos que 0,25 já classifica como choque refratário, que é o que eu mais uso. A gente fala que começar a nora é muito bom senso você poder começar a nora em periférica para você tirar o paciente da parte mais crítica do choque. E a nora em periférica, é o quê? Comecei nora em periférica, tô tranquilo. Daqui 3 dias eu passo uma profunda? Não, na verdade, a logística é, você começa a nora, faz o volume até a sua logística ser favorável para você passar um acesso central. Você consegue isso em 6 horas, né? Com certeza. É o que o pessoal pensa, 6 a 12 horas ali é o que preconiza. E mais do que isso? Cara, se o seu plantão você for muito azarado... Chegou 4 choques cardiogênicos. Brincadeira. É isso aí. Complicado, né? Eu acho que a ideia inicial, a gente quer fazer um compêndio sobre choque, até porque a gente sabe a importância desse assunto. E a gente tem a fera do choque para falar com a gente, não só em todo esse compêndio, como tá ensinando para vocês esses detalhes do choque. Hoje o papel é diagnóstico do choque. Ti, qual que é a última... O que você pode falar pra gente assim? Tá assistindo a gente e eu quero a mensagem final sobre o diagnóstico no choque. O que eu não posso perder no diagnóstico? Não quero nunca perder isso aí, porque eu sei que o benefício do meu paciente, para ele não afundar de vez. Qual que é a mensagem final? Tirar da cabeça que o paciente não precisa estar hipotenso para estar chocado. Existe a entidade choque críptico, é críptico de cripta, né, de múmia, de oculto. O paciente tem a macrohemodinâmica boa, pressão boa, mas já está em sofrimento. Aí você tem que lançar mão dos parâmetros da microhemodinâmica que a gente vai falar depois, né? Entender que o exame físico ele é bom, você tem que fazer toda hora, mas ele é tardio em alguns momentos para mostrar que o doente está mal perfundido. Por exemplo, taquicardia no choque, se o doente é beta-bloqueado já é mais complicado. Uhum. Não se cercar de um marcador, você tem vários marcadores, você tem pressão arterial, lembrar da pressão de pulso, do choque índex, de botar a mão no doente, enchimento capilar. Tem as suas críticas, porque às vezes o ambiente é frio, o enchimento capilar está ruim, mas lança a mão dele. Mottling score. Lembrar que atrasar o atendimento no choque, atrasar a conduta inicial no choque é o que realmente atrapalha, é o que realmente leva à disfunção orgânica, é o que mata o paciente. E não tem um marcador melhor que outro. Você faz tudo que você tem e tenta chegar no seu raciocínio. Se alguém tem dúvida em droga vasativa, Vitinho, o que você acha? Droga vasativa vai ter a segunda parte, né? Do Se episódio. você tem por qualquer tipo de dúvida em droga vasativa no choque, se prepara. Aguarde o próximo, né? Que teremos mais uma partezinha desse episódio. Tiagão, eu acho que para um bom início de ano e um bom início de choque, eu acho que a gente ultrapassou as barreiras básicas da ciência. Falamos ali basicamente de diagnóstico ali, né? E identificação do choque. Já deu um assunto top já. Lê bastante choque, ouve bastante esse podcast, porque droga vasativa vem aí. Que vai ter a segunda parte. Drogas vasoativas no choque. Bora. Obrigado pela sua presença com a Cara, gente. fiquei muito feliz de vocês terem me escolhido para falar disso, que é uma coisa que eu gosto de falar demais. Eu Se prepara. gosto. Então, pode continuar nessa pegada, porque tem bastante choque pela frente aí. Exatamente. Então, vamos embora. Rapaziada, muito obrigado. Segue a gente lá, YouTube, Instagram, Spotify, Apple Podcast. Curte, comenta, compartilha. Faz E pode tudo. contar com a gente, porque vai ter muito mais conteúdo pra esse ano aí. Exatamente. Temporada 2022, começando agora, a gente não vai parar não, né? Tem muita coisa vindo aí. Forte abraço e até a próxima. Até mais.